pensar, mas por que no meio do culto orar por uma pessoa enferma, se algum dia você ou algum familiar seu já esteve no hospital lutando para viver, você sabe o valor disso, não é verdade? Ore por esse menino, né, para que ele esteja aí bem recuperado. Eu não sei todos os detalhes, mas parece que ele ficou preso na cadeirinha do avião lá e o combustível caiu dentro da cadeirinha e daí pegou fogo e parece que toda a região da cintura dele, me parece que está queimada. Ele tem que fazer vários procedimentos para fazer a raspagem da pele, e tudo isso é com anestesia geral, só Jesus, né? Então lembre de orar por ele, abençoando a vida desse menino. Eu quero compartilhar uma palavra com você, na verdade, eu quero continuar a mensagem do domingo passado. Quantos estavam aqui no domingo passado? Algumas pessoas, né? E os outros, onde é que vocês estavam, né? Eu quero fazer uma pequena recapitulação do que nós falamos domingo passado e quero continuar, eu creio que vai abençoar a sua vida. Eu tenho orado por isso e eu entendo que é um momento propício de falarmos sobre isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Abra sua Bíblia nesse texto, por gentileza. Nós falamos sobre José no Egito. Lembra-se, nós lemos o texto que a Bíblia diz, no versículo 1, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2, e o Senhor estava com José, e tornou-se homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Lembra-se que nós conversamos sobre esse jovem José, o contexto da família dele, uma família grande, 12 irmãos, e ele recebeu um carinho especial, uma atenção especial da parte do pai dele, na verdade, da parte do próprio Deus, e os irmãos dele, movidos de inveja, acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. E lá no Egito ele foi comprado por um sujeito chamado Potifar. E ele passou a viver na casa desse sujeito. E o primeiro ponto que nós destacamos na semana passada é: existem algumas situações que aos nossos olhos parecem tremendamente injustas, e de fato são, e que muitas vezes nós nos encontramos nelas, e muitas pessoas, ao contrário desse jovem, se prendem a alguma injustiça do passado e não conseguem perdoar, liberar, abrir mão, ficam presas naquilo e nunca experimentam o pleno favor de Deus. E comentamos que se por acaso você está passando por algo assim, perdoe logo de uma vez. Abra mão, deixe o passado no passado e avance para aquilo que Deus tem para a sua vida. Estão lembrados? Depois vimos o segundo ponto, que a Bíblia diz que o Senhor era com José. E ele, muito embora ali como escravo, Deus era com ele. Amados, hoje em dia, muitas vezes, nós podemos nos sentir como que escravos em algumas áreas. Mas ainda assim, Deus é conosco. E não apenas isso, mas ele também começou a prosperar em tudo que ele colocava as mãos para fazer. Não importa o seu emprego, o seu trabalho, o lugar onde você está hoje, Deus quer fazer florescer, prosperar aquilo que ele confiou para você. Lembra-se disso? E por fim nós vimos também que José, ele tinha o favor de Deus, mas ele servia a Potifar. Ou seja, nós temos o favor de Deus, mas temos a nossa responsabilidade em servir as pessoas, resolver pendências. Lembra-se do cursinho de inglês? Alguém se inscreveu no curso de inglês essa semana? Olhou lá o Books on the Table essa semana? Lembra-se, precisamos resolver as coisas. O Senhor é comigo, mas eu não vou aprender inglês por osmose, é só colocar um livro de inglês. Não vai, não vai. Eu preciso fazer a minha parte. Estão lembrados? Eu fiquei feliz nesse fim de semana de ver tantos irmãos da igreja que puderam estar lá. Isso significa, eu quero fazer a minha parte. Eu vou me expor a palestras, a cursos, eu vou fazer a minha parte. E por fim nós vimos na semana passada que a Bíblia diz que José achou graça aos olhos do seu Senhor. A importância de você e eu acharmos graça aos olhos das pessoas importantes à nossa
volta. E quem faz isso? Deus libera isso sobre nós. E hoje eu quero continuar com a história de José. Eu gostaria que você abrisse ali então em Gênesis, no capítulo 39, e dá uma olhadinha. Nós paramos ali no versículo 6. Vamos ver o que diz a partir do versículo 7. Gênesis 39, a partir do versículo 7. Antes de lermos esse texto, quero lembrar também que nós temos um acordo dos grupos familiares de, na terceira semana do mês, portanto, essa semana agora, para alguns já foi semana passada, depende do dia do teu grupo familiar, termos uma reunião evangelística. Essa semana, preste muita atenção, essa semana, leve alguém no grupo familiar que ainda não conhece Jesus. Não se prive do privilégio de levar uma pessoa para Jesus. Então, essa semana, leve alguém, nem que tenha 10 pessoas ali para você evangelizar. Leve alguém que ainda não conhece Jesus. Amém, amados? Temos esse acordo? Eu, o Gercinho, tem mais alguém além de mim do Gercinho? Não esqueça disso. Ore por uma pessoa essa semana, convide ela e leve ela para o grupo familiar. Amém? Versículo 7 de Gênesis 39, a Bíblia diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe, conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim este servo hebreu que nos trouxesse para escarnecer de mim. Versículo 19. Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. No lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Amados, é interessante nós vermos essa história de José, e esse texto que nós lemos parece novela das 8, não é verdade? Pense uma mulher daquelas assim, vilã, não é? A descrição aqui com todo o respeito às irmãs presentes, continue me amando, mas é a descrição da serpente, né? Tss, tss, de olho no coitadinho do José. Você acha que hoje é diferente? Amados, mas esse não é o detalhe que eu quero destacar. Veja que interessante o que acontece. Vimos na semana passada, no capítulo anterior, a injustiça que aconteceu com José. E aplicando para as nossas vidas, muitas vezes, de fato, surgem situações tremendamente injustas. Essa semana, eu estava dirigindo ali na Avenida Iguaçu, na terceira pista aqui, devagar, uns 40 por hora, e tinha um carro preto, um golzinho do lado, de repente ele me fechou. Eu freiei, consegui não reagir, fiquei feliz comigo mesmo. Parabéns para o pastor, né?
Fiquei sossegado, ouvindo ali um louvor e tal, aleluia, Deus te abençoe. Mas eu não vi que, na verdade, ele estava tendo um estresse com outro carro, e ele me fechou para ultrapassar outro, e foi fechar o outro. Só que o outro era um senhor idoso, cujos reflexos não estavam lá aquela Brastemp mais, e ele fechou e bateram os dois. Vocês bodegaram ali, os dois da minha frente ali. Eu fiquei olhando aquilo e tal. Aí eu pensei, eu vou parar para ver o que vai acontecer. Se o sujeito... Porque aí eu vi que era um velhinho que desceu do carro, todo triste, o carrinho dele todo arrebentado, e o outro que causou o acidente desceu, e eu fiquei de olho com o pastor. Digo, se esse moço se meter engraçadinho, eu vou entrar em defesa do velhinho. Mas no fim, o velhinho olhou e tal, pois é. E o cara também amansou, porque viu a besteira que tinha feito. Já se sentiu assim alguma vez? Não. Ih, fiz uma besteira, né? O cara se conscientizou. E acabou a coisa ali e tal. Eles foram embora. Por que eu estou contando isso? Uma injustiça aconteceu com aquele senhor. É uma injustiça. Não merecia aquilo. Sei lá, devia estar indo no bingo, fazer alguma coisa, não sei. E de repente destruíram a frente do carro dele. Não é assim conosco também muitas vezes? Não acontecem tragédias, injustiças? O acidente desse menino não é uma injustiça? Deveria acontecer? Não deveria acontecer. Mas vimos semana passada que isso já tinha acontecido com José. Por que de novo? Amados, há uma razão que muitas vezes você e eu não entendemos, e por não entendermos, nos precipitamos e tomamos decisões erradas. Por exemplo, o testemunho que ouvimos hoje. Se lá atrás, na verdade, diante da primeira injustiça, não brincou mais, eu vou embora. Vocês são injustos, já se viu? Olha quanta bênção teria deixado de acontecer. Você sabia que esse texto nos mostra que Deus vê o plano todo? E Deus não estava brincando com José. Vou fazer você sofrer e vou fazer você ficar bonzinho. Não é isso. Deus estava preparando José para algo maior. Amados, a diferença da primeira vez que ele foi vendido como escravo e dessa vez que ele é injustiçado por não se deitar com a mulher do seu senhor, é que José estava para experimentar o sobrenatural de Deus. Deus estava no controle. E você pode estar pensando, eu já experimentei injustiça, já experimentei o favor de Deus. Hoje, eu estou numa situação meio de aperto, eu não sei bem o que fazer. Na verdade, eu já andei me precipitando em alguns momentos da minha vida e colhi as consequências disso. Olha que interessante o que aconteceu na vida desse homem. É interessante que quando ele é apertado para pecar, ele usa uma frase que é cada vez mais rara nos dias de hoje. Que frase? Pecaria eu contra o meu Deus? Amados, e hoje em dia que o acesso ao pecado é tão amplo e tão facilitado, pecaria eu contra o meu Deus? E por ser justo, ele foi lançado na masmorra. Eu não sei se você está nesse momento da sua vida, mas se prepare, Deus tem coisas grandiosas para você. Deus tem coisas grandes para você e para mim. A santidade, ela tem sim um preço. E não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço da santidade. Você imagina a situação desse jovem? Bom, eu já tenho tudo, agora ainda a minha patroa quer que eu vá para a cama com ela? Moleza, agora que vai ficar bom. Não seria o pensamento normal? Não é o que acontece normalmente? Só que ele usa uma frase que fica até hoje no coração de tantos jovens: pecaria eu contra o meu Deus? Será que você e eu, diante dos apertos da vida, podemos dizer isso também? Pecaria eu contra o meu Deus? É interessante nós vermos, amados, que ele foi preso por não pecar. É interessante, amados, nós entendermos que Deus, ele vê o plano todo. Você e eu podemos ver apenas uma pequena parte do que está acontecendo, mas Deus vê tudo. O que eu quero dizer e reenfatizar nesse ponto?
Comece a confiar um pouco mais em Deus. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Ah, mas não veio a promoção do jeito que eu quis. Deixa Deus ser Deus. Não, mas eu não veio ainda o emprego que eu quis. Deixa Deus ser Deus. Mas ainda não passei justo naquele vestibular. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Imagine a mãe e o pai desse menino que está lá no hospital. Às vezes não tem outra opção a não ser deixar Deus ser Deus. O problema é que às vezes nós temos outras opções e tentamos resolver por nós mesmos. Não, eu vou dar um jeitinho. Não, eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer assim. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Veja o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Gênesis, agora no capítulo 40. Gênesis, no capítulo 40. Abra lá, por gentileza. Gênesis 40, o versículo 1. A Bíblia diz: e aconteceu depois dessas coisas, aliás, desculpe, antes do 40, veja, o 39, o versículo 21. 20 em diante. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim esteve ali na casa do cárcere. O que a Bíblia está dizendo é que este senhor de José, o Potifar, pôs ele na cadeia. Amados, sempre se levantarão pessoas para tentar emparedar você, para tentar parar você, para tentar aprisionar você. Saiba que isso é assim. Sempre haverá propostas contrárias. Quando vamos para a igreja, não, vamos fazer outra coisa. Mas vamos lá caminhar, orar pela cidade. Não, deixa disso, vamos fazer outra coisa. Sempre tem gente que quer nos aprisionar. O diabo usa pessoas para tentar nos intimidar e nos aprisionar. Mas olha o que diz o versículo seguinte. O versículo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor, ou carcereiro-chefe. Olha que interessante como Deus age com você e comigo. Não importa se é a primeira ou a segunda vez que estão te injustiçando, Deus insiste em estar com você. Não é interessante? Não importa até se já pecamos ou não, Deus insiste em estar conosco. E quando a Bíblia diz que Ele estende a sua benignidade sobre José, amados, é como se fosse um manto colocado sobre a sua vida. Ah, mas eu não estou vendo esse manto. Mas ele repousa sobre você. É a benignidade de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que o ímpio não tem paz? Por mais que ele ande com o melhor carro, mora na melhor casa, com a melhor comida, ele não tem paz. E você sabia que a paz faz parte da benignidade do Senhor, independente daquilo que você esteja passando? E olha que o que José passava não era pouca coisa, ele estava preso numa masmorra, mas a benignidade de Deus estava sobre ele, e a Bíblia diz que ali dentro o Senhor começou a prosperá-lo. Hoje de manhã eu ouvi um palestrante dizer, olha, é impressionante, o Norberto, ele deu uma aula aqui, irritante, de tanto texto que ele sabe de cor. Me irrita isso, tanto que ele sabe, né? Às vezes, eu acho que o diabo olha dessa maneira também. Deus irrita o diabo, porque ele tenta aprisionar os filhos de Deus, e Deus vai lá e mais benignidade, mais presença de Deus, mais favor. Não é verdade, irmãos? Se você olhar só para essa semana que passou, quanto favor de Deus, quanto livramento, quanta bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não é assim? Você percebe que José, na história dele nós encontramos condensado o coração de Deus a nosso respeito? E ele está dizendo, filho, filha, não se aflija tanto pelo que você está passando agora. A minha benignidade está cobrindo você. Mas veja que interessante. Eu vou fazer uso de mais um instrumento tecnológico aqui, para me entender aqui com os meus botões. Veja que interessante o que a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 40 de Gênesis.
meus filhos me acham com uma cara de professor, que eu não gosto. Eu também. Só professor usava esses óculos assim. Gênesis 40, veja o que diz o versículo 4. A Bíblia diz: o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Quem José serviu? Você percebe, nós começamos a encontrar a repetição da história. Ele estava preso e Deus insistia em abençoá-lo. Você sabia que Deus insiste em abençoar você? Deus insiste em te abençoar. Sabia que Ele quer acordar você amanhã de manhã? Ele quer fazer o coração bater amanhã de manhã? E Deus está cheio de planos para você, para amanhã, para a semana toda. Deus é assim. Deus insiste em nos abençoar. Deus, mas eu estou magoado, eu não vou na igreja. E Ele insiste em te abençoar. Eu não vou mais naquele grupo. E Ele insiste em te abençoar. Não é impressionante o Deus que nós servimos? E José está lá na cadeia, um lugarzinho frio, desajeitado, desconfortável, e Deus abençoando, a ponto do chefe da cadeia olhar para José. José, chegaram dois figurões aqui. Quem que chegou? O padeiro do rei e o copeiro do rei. O que fazia os pães e o que servia o vinho para o rei. Os dois chegaram, estão presos. E o versículo 4 diz que eles foram colocados ao encargo de José. E aqui nós vemos novamente uma característica, mas que eu insisto em frisar. Você ouviu o que nós lemos, o que está escrito aqui? José fez o quê? Servia esses dois. Amados, a Bíblia não diz, mas nós sabemos, pelo contexto, pela época que eles viviam, esses dois sujeitos não eram crentes, não eram ovelhinhas de Jesus. Cada um fazia lá a sua simpatia, cada um fazia lá o seu ocultismo. Era gente esquisita, era gente gozada, gente de outra tribo. E o que José fazia? Servia os dois. Mas eu não sei quem é o teu chefe hoje, quem é o teu colega de trabalho, se ele é macumbeiro, se ele é não sei o queiro, qualquer coisa que ele seja, está na hora de começar a servir as pessoas. Arno, mas o meu chefe é uma anta, por que ele... Comece a servir, como se você estivesse servindo a Jesus. Olha o desdobramento da história. A Bíblia diz que o chefe da cadeia colocou então José, deu a ele a responsabilidade de cuidar. O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão. E aqui, amados, agora entra o que eu realmente quero conversar com você, de diferente da semana passada. Até aqui é muito similar. José preso e Deus abençoando. Deus abençoando e José servindo. Só que agora tem uma diferença na narrativa da narrativa anterior da casa de Potifar. A Bíblia não menciona que o que está para acontecer aqui aconteceu na casa de Potifar. E sabe o que começou a acontecer? O sobrenatural. Se prepare para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Amados, a Bíblia, a vida cristã, não é uma vida simplesmente de razão. 2 mais 2 dá 4. No reino de Deus, dá muito mais do que 4. Vamos ver o que a Bíblia diz. Amados, a Bíblia diz, veja o que está escrito ali no versículo 5 em diante. Ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos. O que aconteceu? Os dois tiveram um sonho na mesma noite. Não, mas é que comeu uma pizza exagerada. Não. Não. Na mesma noite. Os dois mais importantes na cadeia. E José estava lá. Não existe esse tipo de coincidência. Deus começou a mover os céus e Ele estava treinando José. Amados, comece a se preparar para se relacionar com o sobrenatural de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou, Arno,
Por que o nome Jesus é mais? Agora, nessa viagem, de onde vocês tiveram essa ideia? Uma ideia brilhante, não é verdade? Olha que nome bacana, Jesus é mais. Eu expliquei para ele, foi Deus que me deu em sonho. Assim que surgiu o nome Jesus, mas não foi uma ideia, bateu a cabeça e... Foi Deus que deu em sonhos. Isso significa o quê? Que toda a glória é dele. E a gente fica tranquilo, não é verdade? E no ADV que o tal do copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E o que aconteceu com o sonho deles? Olha que interessante. A Bíblia diz, no versículo 6, quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Já viu uma pessoa perturbada de manhã? Hoje eu vi lá, tinha uns irmãos que chegaram atrasados no café da manhã, dos outros estavam perturbados. Acabou o café. Mas também dormiu demais, José. Mas já viu alguém perturbado de manhã? Estavam perturbados. Você já acordou com um sonho que te perturbou, não? Se você já tivesse aprendido a prestar atenção naquele sonho, talvez você até soubesse o que ele significava. Já acordou de sobressalto, assim? Estou vivo, estou aqui. Beleza. Já até aconteceu, não aconteceu? Está na hora de começar a prestar atenção. Talvez Deus já há muito tempo esteja querendo falar com você. E em vez de levantar e ir lá pegar um copo de leite, uns sucrilhos, um negócio e comer para ir dormir, de repente está na hora de levantar e ir orar. Deus, o que o Senhor está querendo me dizer? Lembra Samuel? Garotinho ainda, que tornou-se o profeta, que nenhuma palavra dele caiu por terra. Quando que ele chamou Samuel? De noite, dormindinho, felizinho da vida. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, 3 vezes, até que o profeta ensinou, diga, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Os dois tiveram um sonho tão perturbados. Não eram crentes, não sabiam o que significava, mas tiveram um sonho. José, antenado, percebeu que eles estavam aflitos. E o versículo 7 diz, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam na prisão da casa de seu senhor, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe, tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. Disse-lhe José, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Amados, aqui tem uma coisa muito importante para compartilhar. Os homens estão aflitos, não sabem o que fazer com o sonho. Chega José, ovelhinha de Jesus. Por que vocês estão com essa cara? Não tomaram café? O que aconteceu? Tivemos um sonho, não sabe, ninguém interpreta. E aí ele faz 2 coisas importantes. A primeira, ele diz, Deus sabe interpretar. E a segunda, conte para mim, porque eu conheço a Deus e eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Você já está nesse ponto? De chamar para você a responsabilidade de interpretar o sonho das pessoas à sua volta? Eu estou chegando agora. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. E quanto mais você abençoa, quem é mais abençoado? É você mesmo. Agora estão lá os 2. Macumbeiro, sei lá, uns caras estranhos, padeiro e o copeiro. E já lá, perturbado. Eu conheço Deus que interpreta o sonho e eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Aí, os 2 não acreditaram muito. Pode ver o que diz o texto. O versículo 9 diz assim, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. E disse-lhe, em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as exprimia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse José, esta é a sua interpretação. Você já está nesse ponto ou não? Alguém lá do seu trabalho, não é crente, não conhece Jesus, conta um sonho esquisito para você e você dá a interpretação? Mas eu queria que interpretasse os meus sonhos. Vamos crescer. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural e eu quero ser
bênção. Agora há pouco ele servia só água, pão ali para aqueles homens, agora ele estava servindo o espírito deles. E a Bíblia diz que então que ele dá a interpretação. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará a teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Versículo 40, lembra-te, porém, de mim, quando te for bem, usa peço de compaixão para comigo, e faz a menção de mim a Faraó, e tire-me dessa prisão. Me lembrei do Gersinho quando ele falou, né? Agora dá um checkmate no teu patrão. Lá. Interpretei, agora vê se me tira daqui. Está aqui os currículos, né? Mas não é interessante que ele dá a interpretação? Você sabia que Deus quer usar você muito mais do que já tem usado? E quem sabe essa pessoa que você ainda não sabe quem convidar para o grupo familiar para essa semana, Deus não queira dar para você um sonho com ela, e você vai falar e vai mudar a vida dessa pessoa? Porque a vida desse sujeito, o texto diz mais adiante, não vamos ler tudo, mudou. Exatamente o que José interpretou aconteceu com esse sujeito. Ele foi restaurado para a sua posição. E o padeiro, que estava meio desconfiado com a história toda, diz a Bíblia, o versículo 16, quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: bom, já eu gostei do que você falou. Comecei a acreditar também. Disse a José: eu também sonhei. 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, na presença de todos os seus oficiais, restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e a esse deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Sabe o que significa, amados? José realmente interpretou o sonho. Ele não contava a história para agradar aos outros. Nem sempre é agradável interpretar um sonho. No caso do padeiro, não foi nada agradável, né? Foi enforcado o sujeito. Mas Deus quer usar você para servir as pessoas nessa dimensão. Mas a história não termina aqui. A história não termina aqui. Talvez você possa estar dizendo: Arno, eu até já me deixei usar por Deus. Talvez eu até já entreguei uma palavra para alguém. Eu já tenho orado por pessoas. Mas às vezes passa o tempo, eu vou esfriando. Lá no grupo familiar faz tempo que eu não oro por alguém. O pessoal pede oração, eu sou o último a me oferecer para orar. Hoje de manhã o Norberto ele citou um texto muito interessante na mensagem dele, de Deuteronômio 32, o versículo 2, que diz assim: goteje a minha doutrina como chuva. E ele estava falando sobre o seguinte, sobre o tempo de espera que nós muitas vezes enfrentamos na nossa vida. Você sabia que José ficou, depois disso, mais 2 anos preso? Amados, em 2 anos dá tempo de ficar de mal com Deus, de ficar aborrecido, de se desviar. Eu vou trocar de igreja, e vou trocar de masmorra, e não sei o quê, e não sei o quê. Dá tempo tudo isso. Só que, pelo perfil de José, nós vemos ele praticando exatamente o que a Bíblia diz. A minha palavra goteje como chuva. Sabe o que significa? Alimente-se constantemente da palavra de Deus. Assim como a chuva vai gotejando e vai molhando a terra, é assim que você e eu enfrentamos os tempos de espera. Não no nosso achismo, eu acho que, eu penso que, mas é nos alimentando da palavra de Deus. A Bíblia diz, amados, que José foi usado extraordinariamente naquela masmorra. E a sentença dele aconteceu, exatamente o que ele interpretou aconteceu.
Só que, a exemplo do testemunho da Cíntia, ela achava, agora vou ser promovida. Agora vem o meu curso em São Paulo, a minha pós-graduação. E ficou mais 2 anos preso. Por que isso acontece? Porque Deus não é super Nescau, instantâneo. Né? Deus micro-ondas. Por que Deus não é assim? Você já percebeu que as coisas com Deus levam o seu tempo? Aliás, na própria natureza, Deus fez algumas coisas assim, você planta um grãozinho de milho, né? Você vai ter que esperar, quanto? 4 meses para ter ali um pé de milho com 2 espigas ou 1 espiga. Leva um tempo. Já percebeu isso ou não? Por quê? Amados, de novo insisto, Deus, Ele vê o plano todo e sabe o que está acontecendo? Ele está trabalhando na sua vida, na minha vida. Ele vai nos moldando. São as pequenas decisões do dia a dia, os pequenos aprendizados. E aquilo vai enraizando em nosso coração. Por exemplo, se hoje alguém propuser para você alguns tipos de pecado, você não vai cair mesmo, não vai? Por quê? Você já aprendeu o dano que eles causam. Se alguém propuser para você, vamos semanalmente na igreja, você vai, porque você já aprendeu o benefício de ir para a igreja para você, para os teus filhos e para a tua casa. E a Bíblia diz que, muito embora José tivesse sido poderosamente usado ali, interpretando os sonhos, ficou ainda 2 anos preso. Eu não sei há quanto tempo, né, você já se deixou usar por Deus e quanto tempo você está esperando um grande milagre na sua vida. Mas a conclusão do que eu quero falar para você, uma das conclusões, é que você não precisa esperar para sempre. O milagre vai chegar. Amados, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é extraordinária. Eu vou direto para esse ponto porque eu acho maravilhoso esse ponto. Veja o que a Bíblia diz. Depois a gente volta aqui. Mas veja o que a Bíblia diz em Gênesis 41, 52. Só para embasar isso. Aflição não dura para sempre. Veja, Gênesis, põe aqui na televisão, Gênesis 41, 52. Ao segundo filho chamou Efraim. Está falando de José, lá na frente. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tem uma outra versão, essa versão não está muito boa, deixa eu pegar a minha aqui. Gênesis, vou apelar aqui para o meu instrumento tecnológico. 41, 52. (51 e 52) diz assim: chamou José o primogênito Manassés e disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amados, o que a Bíblia está dizendo é que existe um tempo para todas as coisas. E os tempos, as estações mudam. Mas se nós pegamos a história de José, nós vemos o coração dele alinhado com o coração de Deus. E em todo momento, aliás, em momento algum você vê ele murmurando ou questionando Deus. Pelo contrário, confiando em Deus. E voltando agora, depois a gente volta aqui para o encerramento aqui, voltando um pouquinho ali, ele está lá na masmorra, preso, esperando 2 anos. E de novo o sobrenatural intervém a favor dele. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 41, o versículo 1. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava junto ao rio Nilo. Quem Deus deu um sonho agora? A maior autoridade do mundo antigo. Deus pode dar sonho para Dilma, para Obama, e só você pode interpretar. Já parou para pensar nisso ou não? Quem é mais autoridade que Obama hoje em dia no mundo? Surgiu um nome grande aí. Minha sogra. Quem está pensando? Na minha sogra, será que Deus dá um sonho para ela? Também. Deus deu um sonho para Faraó.
E nós não vamos ler o sonho todo, porque é comprido, você pode ler. E ele está lá inquieto, agitado com isso, com aquilo, tal. Aparece o copeiro do rei e diz, eu sei alguém que pode interpretar sonhos. E veja o que a Bíblia diz acerca de José, no capítulo 41. Veja o que diz no versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Amados, o que a Bíblia está dizendo é que Deus, ele pode mudar a tua sorte de uma hora para outra. Deus, ele intervém sobrenaturalmente. De repente tem casais aqui que estão esperando engravidar. E todo mundo já colocou você na masmorra. Não vai dar certo, porque o problema é na mulher, o problema é no homem. E está tudo escuro de todo lado. De repente Deus diz, agora é a hora. Está liberado sobre a sua vida. Ou de repente você está esperando um grande negócio, ou uma grande venda, ou uma grande promoção, ou um curso. De repente Deus libera sobre a sua vida. Amados, é assim que Deus faz. O que eu quero dizer com isso? Abra o seu coração para o sobrenatural de Deus. Comece a ter essa expectativa de novo. Deus, eu tenho a expectativa do sobrenatural do Senhor na minha casa e na minha vida. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 40, no versículo 23, aliás, no 23 não, no versículo 14, lembra-te, porém, de mim quando te for bem. O que o José está dizendo lá na cadeia? Ele diz, copeiro, eu sei que você vai se dar bem. As coisas vão ficar boas. Lembra de mim. Por que ele diz isso? Porque ele tinha expectativa de sair da masmorra. Muitas pessoas entram em situações difíceis e não têm expectativa de sair dela. Alguém diz que nós não vamos engravidar, então não tem expectativa nenhuma de ter um bebê. Comece a ter expectativa. Comece a crer no sobrenatural. Alguém disse para você que você alcançou o máximo na sua carreira, né? Talvez, usando de novo a Cíntia como exemplo, talvez esse seja só o começo. Não, já cheguei no topo. Não chegou. E muitas pessoas acham, cheguei no máximo, daqui não passa. Comece a crer no sobrenatural de Deus. De repente Ele coloca você numa posição que você nem imagina. Hoje pela manhã ouvimos o testemunho de um irmão lá da Aba Curitiba. E ele, assim, o resumo do resumo, assim, só. Ele falou, irmãos, eu era pobre. Mas assim, pobre, não tinha carro, não tinha nada. E quando tinha, andava de Lada. Lembra do falecido Lada? Quem lembra do... Viram esse espécime extinção por aí? Desistiu. Eu andava daquilo, é terrível. E servindo a Jesus, servindo a Jesus, servindo a Jesus, fui trabalhar numa loja dessas que vendem móveis, geladeira, essas coisas assim. E fui trabalhar numa outra loja, achei graça aos olhos do dono, e estou ali e conheci esse dono lá no interior do Paraná, e o dono morreu num acidente de avião. Antes de morrer, ele falou para a esposa dele e os 2 filhos dele, sobrenaturalmente, ele falou assim, se um dia, o cara não é crente, se um dia me acontecer alguma coisa, tem uma pessoa na empresa que vocês podem confiar, é o fulano, que era justo esse membro da aba. Não adivinha que o homem morreu. E o que a viúva fez? Os filhos foram aonde? Ei, meu pai disse que você é o cara. Bom, hoje ele é o diretor máximo dessa empresa. Uma empresa que no ano passado faturou, sabe quanto? R$1,5 bilhão de reais. Ele tem ao encargo dele mais de 5 mil funcionários, mais de 200 lojas. Ele falou, eu ando de carro blindado, hoje eu compro o carro que eu quiser, tudo. Ele falou, mas tudo isso, ele falou, eu conto como um testemunho, não para contar vantagem, para ver como Deus tira lá do zero e de repente coloca numa posição de influência. Ele falou, só que não basta isso. Eu virei pastor nesse período todo, ele falou também. E ainda tem uma igreja. E pastorei um monte de gente. Você percebe, amados, que está na hora de começar a ter expectativa no sobrenatural? Em pouco tempo, eu estou falando de 5 a 7 anos essa história. Andava de lado. Não é interessante, amados? Arno, você está dizendo que Deus pode fazer uma reviravolta na minha vida? Bom, fez na vida de José, pode fazer na vida de qualquer um de nós.
E não estou falando só financeiramente, estou falando do teu casamento, eu estou falando da tua família, eu estou falando da tua profissão, do teu chamado, do teu ministério. Deus quer surpreender a você e a mim. A Bíblia diz, amados, que então José está lá perante agora Faraó, de uma hora para outra, estava lá na cadeia e agora está na frente do Faraó, com aqueles negócios na cabeça, aquela barba esquisita, tal, Faraó. E aquele povo estranho e tal, está lá, ovelhinha de Jesus. O que eu faço aqui? Deus faz assim, de uma hora para outra, Ele nos coloca numa posição que nós nem sonhávamos. E aí Faraó conta o sonho dele. E a história fica melhor ainda, sabe por quê? A Bíblia diz que José interpreta o sonho de Faraó. E a Bíblia diz, veja o que está escrito no versículo 14, já lembro, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Agora veja o que a Bíblia diz. No versículo 39 e 40. Um dia estava na prisão, agora olha o que Faraó diz acerca de José. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Não é impressionante isso, amados? Aliás, até meio gozado. Já pensou se puserem você num carro, a Dilma colocar você e mandar todo mundo se ajoelhar para você? Esse é o padrão. O que a Bíblia está nos ensinando, amados, que muitas vezes você e eu estamos em situações difíceis, ou familiares, ou profissionais, ou financeira, ou ministerial. E por não entendermos o todo, a nossa tendência é abrir mão, é deixar de crer, é deixar de orar, ou, conforme foi dito no testemunho, vou pedir a conta, eu vou embora, vou me mudar, não brinco mais. Onde já se viu, é tanta injustiça. Espere um pouco mais. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Espere um pouquinho mais. E continue crendo e tendo expectativa do sobrenatural de Deus na sua casa e na sua vida. Amados, quando eu tenho essa expectativa, sabe o que acontece? Eu oro com mais esperança. Mas se eu perco a expectativa do milagre, eu já nem oro mais. Não é assim que acontece? Responda para você mesmo. Aquele desejo seu do coração lá de 10 anos atrás, há quanto tempo você não ora por aquilo? Ou por aquela pessoa? Sabe por quê? Porque a expectativa do milagre foi embora. E o diabo é especialista em roubar essa expectativa do coração dos cristãos. Só que nós precisamos aprender com esse jovem aqui a manter essa expectativa. Deus, o milagre vai acontecer. Uma vez conversando com um irmão amado, ele estava com um problema sério na casa dele, no casamento dele. E conversando com ele, perguntei: como que você está lidando com isso? E ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Numa conversa ele falou: eu creio que amanhã é o dia do meu milagre. Mesmo que hoje tenha sido um caos, amanhã é o dia do meu milagre. Será que nós podemos crer dessa maneira também? Será que você consegue crer assim em relação ao seu trabalho? A Bíblia diz que o faraó reconheceu esse jovem como a pessoa mais inteligente, mais capaz, mais competente da época. E se fosse nos dias de hoje, 1 ano, 2 anos atrás, talvez fosse o Steve Jobs, não é verdade? O sujeito que inventou o iPhone, o iPad,
o ai tudo aí. Na verdade, era um gênio. Bom, até foi comentado nesse fim de semana, já ele morreu e agora já tem a concorrência, né? O Samsung Galaxy, talvez você tenha aí, já é não sei quantas vezes melhor que o tal do iPhone. Por quê? O gênio era aquele lá. Morreu. Acabou. A tendência é, se não levantar outro gênio lá dentro, é ir embora. Então aproveita o teu i qualquer coisa, vai usando, porque daqui a pouco vai estar que nem o PT500 que você tinha da Motorola, aquele tijolão, mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, amados? Porque você não pode ser a próxima pessoa que se levanta como referência no mundo em algum assunto. Como, por exemplo, esse Steve Jobs. Será que não é você a próxima pessoa que Deus quer levantar nessa nação como referência em alguma área? Eu não acredito, mas é isso que eu estou falando para você. Comece a crer no sobrenatural de Deus e comece a ter essa expectativa. Amém, amados? Se Deus permitir, na próxima semana, nós conversamos um pouco mais sobre José e alguns outros assuntos que eu quero compartilhar com você. Eu quero convidar você a ficar em pé por um instante, por gentileza.